E aí, galera, tudo certo? Estamos aqui para a nossa primeira dica de guitarra da Escola de Música e nesse primeiro momento nós vamos começar falando sobre algumas dicas de mão direita, palhetadas, algumas técnicas e principalmente questões de postura, questões específicas para a gente cuidar na hora de tocar. Num primeiro momento, então, vou mostrar como eu costumo tocar com a palheta, a maneira como eu seguro ela. Não tem só uma maneira correta e nem uma melhor ou pior, mas é a maneira que eu costumo usar, então é essa que eu vou mencionar para vocês. Em primeiro lugar, eu posiciono meus dedos que seguram a palheta dessa forma. Vou segurar ela com os dedos polegar e indicador. Vocês podem ver que a digital do polegar, ela fica na lateral do nosso dedo indicador, sendo que essa fenda que fica entre os dois dedos é onde a gente coloca a palheta. Sempre tendo um cuidado de tentar manter um ângulo de 90 graus entre a ponta do polegar e a ponta da palheta. Porque no momento que a gente for tocar, o nosso polegar vai ficar em paralelo com as cordas. Então a ponta da palheta entra naturalmente em contato com as cordas como deve ser. Num primeiro momento, gostaria de dizer também que é importante que sempre se deve ter um apoio para a mão direita na hora que a gente for tocar, principalmente melodicamente. Ou seja, esse apoio pode vir de um dedo mindinho, ou do dedo anelar, ou do dedo médio, ou dos três, ou dois, não importa, como também pode vir do pulso. Mas é importante esse apoio para que a gente tenha precisão e referência da corda que a gente deve tocar. Outra questão importante é sempre a questão da alternância da palhetada, para baixo e para cima. E esse é o foco que nós vamos ter num primeiro momento. Então, só na corda grave, na corda 6, corda Mi, certo? Nós apoiaremos primeiro um dos dedos ou mais e treinaremos a alternância da palhetada, para baixo e para cima. É importante visualizar que o que mais se movimenta são os dedos e não a mão. Quanto menos movimento a gente tiver da mão, melhor para a gente conseguir fazer um trecho veloz quando a gente precisar. Lembrando sempre que a questão do metrônomo sempre é válida para que a gente possa manter o nosso andamento sempre igual. A velocidade deve ser uma consequência dos nossos estudos e nunca a prioridade. Sugiro começar com 4 palhetadas alternadas em cada corda. Nesse caso, vocês puderam notar que eu tive o apoio sempre com os dedos, mas podemos fazer esse mesmo apoio com o nosso pulso, eliminando então a referência do apoio com os demais dedos. Num segundo momento, usando as mesmas formas de apoio, os dedos e o pulso, agora sugiro que vocês façam 3 palhetadas em cada corda, sempre alternado. O que vai acontecer nesse momento é que uma das cordas a gente vai começar com a palhetada para baixo e em outra com a palhetada para cima. E isso vai alternando a cada corda. Lembrando que existem vários tipos de palheta diferentes, diferentes espessuras, e não se tem uma melhor ou pior, depende muito do que a gente gostaria de executar. Para trechos mais velozes, uma palheta mais dura é mais adequado. Já agora, para tocar alguma música com mais swing, com mais divisão rítmica,
uma palheta mais macia vai ser mais adequada, mas isso vai muito a gosto de quem está executando. Uma outra técnica também bastante interessante para guitarra que a gente precisa da mão direita é a técnica do abafado ou palm mute. Quando a gente enxerga essa técnica ser executada em uma partitura, geralmente a gente tem o PM escrito em cima dela para indicar que isso é abafado. Como a gente executa isso? A gente deve apoiar a lateral da nossa mão bem em cima da ponte, próximo às cordas. Primeiro de lado, para que quando a gente for deitar a mão para tocar, a nota saia abafada. Perceba a diferença. Abafado, solto. Então, treinando os mesmos exercícios que nós vimos agora há pouco, é interessante treinar com o palm mute ou abafado. E a mesma divisão com 3 palhetadas. Questões de acentos, quando a gente trabalha com a questão do abafado, também é importante, porque dentro da questão da acentuação, a gente consegue intencionar a questão rítmica da música que a gente queira fazer, mesmo que a divisão seja sempre a mesma. Por exemplo, ou podemos alterar e deslocar esse acento se quisermos. Podemos fazer sempre para baixo, num primeiro momento, mas depois aplicando aquilo que vimos agora como os estudos de alternar a palhetada. Então, e depois de maneira alternada, lembrando sempre que a velocidade deve ser uma consequência e não a prioridade do que a gente quer. Depois que vocês treinaram com as palhetadas alternadas várias vezes, várias divisões em cada corda, sugiro que vocês treinem isso de maneira alternada, uma vez em cada corda. Lembrando sempre de cuidar com o apoio ou do dedo ou do pulso e a alternância da palhetada. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira dica de guitarra, questões de mão direita, palhetadas. Bons estudos e até a próxima!